Bom, pessoal, Danilo Ribeiro falando, dando sequência à nossa nova estratégia de aulas online. Só para lembrar, a nossa matéria em curso é pesquisa mineral. O tema que vamos falar hoje está relacionado aos métodos de pesquisa mineral, encontrando jazidas minerais. Então, como já discutimos nas aulas presenciais, as técnicas de pesquisa elas se iniciam com uma pesquisa regional, onde a gente tem uma grande área de investigação, né? Mapas de áreas muito grandes e estudos de artigos ou materiais pré-existentes da área de interesse. Então, algumas técnicas nessa etapa está relacionada à geocronologia de isótopos, que está relacionada à datação de rochas e minerais, para a gente tentar uma associação conhecendo as idades das rochas, a amostragem geoquímica regional, aerolevantamentos, aerogeofísica e gravimetria. Também pode ser terrestre ou aérea. Esse fluxograma mostra a etapa de pesquisa, desde a exploração geológica, como eu disse, em grandes regiões. Então a gente parte para mapas em escalas grandes, né, que são de grandes áreas, levantamentos geológicos regionais, realização de perfis, visitas às jazidas e ocorrências já existentes, entrevista aí com garimpeiros, por exemplo, ou visita a minerações ou outros projetos na mesma região. Fotointerpretação, geofísica, prospecção geoquímica, amostragem de solo, amostrado de concentrado de bateia, e com esses dados a gente pode retornar para atualizar o mapa geológico, né? Qual o interesse disso? O interesse disso é a gente tentar concentrar a nossa pesquisa em uma área menor e um alvo mais específico. No início da pesquisa podemos ter vários alvos, mas à medida que vamos detalhando a pesquisa, a gente vai concentrando em poucos alvos, concentrando nos que têm mais rentabilidade esperada. E aí a gente investe com pesquisas de detalhe, talvez depois entrando com sondagem, para a gente poder fazer a avaliação de jazidas. Na pesquisa mais detalhada, como eu já adiantei, né, a gente pode fazer esse detalhamento dos alvos a partir de sondagem. A gente tem um exemplo aqui na figura ao lado, o exemplo de uma sonda, nesse caso aqui uma sonda de subsolo, né? Mas em geral na etapa da pesquisa a gente ainda está com sondagem de superfície, né? Trincheiras, que são escavações em um morro, por exemplo, pode ser feito com uma escavadeira ou mesmo com marreta e pá, né? Poços de amostragem ou galerias de investigação. Então aí já é uma segunda etapa já de detalhamento dos alvos. Eu coloquei aqui as etapas envolvidas na pesquisa mineral do diamante para reforçar. Então, a gente tem a etapa aqui de seleção dos alvos, né, onde a gente usa de geologia regional, pesquisa das estruturas regionais, ainda estudo do relevo, que é a geomorfologia, né, numa segunda etapa já lançando mão de amostragem, geofísica, sondagem, depois uma etapa de descoberta e delineação, com a geofísica de detalhe, sondagem de detalhe, amostragem específica, depois
já um mapeamento faciológico. À medida que a gente vai aumentando o detalhe, a gente vai diminuindo o risco do nosso empreendimento. Essa é a ideia. Os problemas básicos da prospecção podem ser definidos como onde conseguimos achar uma determinada substância, né? A pesquisa geológica, ela tem por interesse em encontrar uma jazida mineral, né? Por que é bom reforçar isso? Quer dizer que a gente não quer encontrar uma ocorrência mineral. Isso quer dizer que a gente quer encontrar em quantidades econômicas. Então, quando a gente consegue achar, a gente precisa determinar a quantidade dessa substância, né? Se a gente tem tecnologia disponível para separar essa substância de interesse da rocha, né? E qual o valor dessa substância no mercado. Então, essas problemáticas são trazidas ainda no momento da pesquisa mineral. Eu trouxe para vocês aqui um mapa do Brasil, onde pode ser visto várias minas, né, de vários minerais diferentes. Tem vários exemplos aí de carvão mineral, de ouro, de ferro, cobre. Agora, todos esses que estão com um P são projetos de pesquisa, né? Então, a gente pode ver aqui a distribuição de vários projetos. Esse mapa aqui é de 2019, de vários projetos distribuídos no Brasil em andamento, ok? Então, geralmente na pesquisa a gente pode iniciar com algumas informações anteriores que nos ajudam, né? Perto de outras ocorrências ou já minas em produção, seguindo o que a gente chama de o trend do filão, para usar um jargão do garimpo, né? Ou então, se aquilo está associado a alguma estrutura geológica, a gente mapeia aquela estrutura geológica numa área próxima e investiga se tem aquela mesma ocorrência da mina próxima, né? A gente também, através de corte de estradas, pista ou drenagem, que é onde normalmente a rocha está exposta de forma pouco alterada, pouco intemperizada, onde facilita a investigação, a amostragem. Então são áreas que a gente procura durante a pesquisa geológica. A gente pode também, em alguns casos, para pesquisa em áreas inóspitas, a gente precisar usar o que a gente chama do heli-drilling, que quando a gente precisa para áreas remotas, movimentar as sondas utilizando o helicóptero, né? Algumas empresas de sondagem fazem esse serviço inclusive de levar a sonda até a área inóspita que precisa ser sondada. Bom, prospecção de minerais pesados, né? Boa parte dos minerais de interesse ou das substâncias de interesse, eles são de alta densidade, que é o exemplo do ouro, do cobre, do ferro, do diamante. O que é isso? Quer dizer que ele tem um peso específico maior do que a maioria dos outros minerais. Então, para facilitar a separação deles, a gente tem alguns desses equipamentos aqui ao lado, como aqui a bateia, conjunto de peneiras. Esse aqui é um jig, certo? Que é uma peneira vibratória. Esse aqui é um contador Geiger para minerais que emitem radiação. E esse aqui é um ímã, né? Para a gente identificar no campo minerais magnéticos, certo? A bateia, bem simples a sua utilização, né? Com movimentos circulares a gente consegue separar o fragmento que tem baixa densidade, ele vai para a borda, e o fragmento que tem alta densidade,
ele se concentra no centro. Aqui a gente tem exemplo da densidade de alguns dos principais minerais, né? A gente pode destacar aqui o ouro como o metal ou mineral de mais alta densidade. Para você ter uma ideia, o ouro é 20 vezes mais pesado do que a água, por exemplo, né? Se você tiver um cubo de 1 por 1 por 1 preenchido por água, ele vai ter 1000 quilos, e se for de ouro vai ter 20.000 quilos. Ao lado direito a gente tem aqui uma balança de Joule, que é utilizado para medir a densidade no laboratório. A gente mede o peso da amostra seca e o peso da amostra molhada. E aqui embaixo, por essa fórmula, a gente consegue calcular a densidade da amostra. Bom, outro mineral que tem uma densidade um pouco mais alta, né, então facilita a separação a partir de peneiras, por exemplo, é o diamante, né? Então eu coloquei aqui exemplo da prospecção de diamantes secundários. Secundários quer dizer que eles são sedimentares, que eles são transportados por agentes erosivos como rios de alta energia ou estão em rochas sedimentares. Como aqui o exemplo também da pesquisa em um leito de rio, através de peneiras e batéias, para prospecção de diamante sedimentar. Bom, como a tecnologia está desenvolvendo, né, a gente tem a prospecção por luminescência, que são métodos que medem a fluorescência ou a fluorescência do mineral. E isso pode ser feito no campo, né? Aqui ao lado direito a gente tem o que a gente chama de XRF, que é um equipamento de raio-x que ele consegue determinar a concentração dos elementos químicos in situ, né? Ou seja, no local. Aqui nessa tela a gente consegue ler ali a proporção de ferro, magnésio, chumbo, ouro, né? Por exemplo, aqui na Yamana a gente utiliza um equipamento similar a esse para medir a pureza do ouro, né? A gente não utiliza na pesquisa porque ainda a tecnologia ele não mede baixos teores, né? Para teores de ouro o limite de detecção é de aproximadamente 3 gramas por tonelada e nossa média de concentração é de 12 gramas e meia. Então, para nós não é muito útil na pesquisa, mas é muito utilizado na metalurgia para determinar a pureza da barra de ouro que sai, que é produzida pela nossa mina. Bom, falando de prospecção geofísica, a gente já detalhou nas aulas presenciais os diferentes métodos, os principais métodos geofísicos, né? A gente vai falar mais um pouquinho aqui de alguns deles. Um deles é a magnetometria, né? Como a gente já comentou na aula presencial, ele vai medir a variação do campo magnético causado pelas propriedades magnéticas da rocha, através de um equipamento chamado magnetômetro. Então, os principais minerais magnéticos, a gente tem a magnetita, ilmenita, que é o mineral de titânio, pirrotita, certo? O método da polarização induzida, esse a gente não tinha detalhado ainda, mas consiste em aplicar uma carga elétrica no solo, né, e medir a carga, entre aspas, a carregabilidade que fica concentrada na rocha após desligar essa corrente, né? Então ela é muito útil para encontrar minerais que têm boa condutibilidade elétrica, né? Exemplo aí abaixo, sulfetos,
exceto sulfeto de zinco, que é o blenda, ou cinábrio, que é o sulfeto de mercúrio, né? É excelente também para achar grafita ou grafite, né? Óxidos metálicos, como depósito de ferro, que é o exemplo da hematita, magnetita, piroluzita, e minerais nativos, como ouro, prata, cobre nativo. Aqui um exemplo do equipamento utilizado para um método de polarização induzida, muito mais conhecido como IP. Esse é o nome do método no dia a dia. A gente chama de aplicar IP ou usar o método de IP. Então, exemplos aqui de receptores, né, e dos transmissores da carga elétrica. E aqui uma seção do resultado já da leitura feita no solo. Então a gente tem aqui circulada a anomalia elétrica. O método da resistividade também baseia-se na aplicação de uma carga elétrica, só que ele mede o inverso, a resistência elétrica das rochas, né? Mas também ela é importante para encontrar corpos maciços, né, que estejam em contato com rochas encaixantes de alta resistividade, né? O método anterior é mais aplicado para o metal disseminado, enquanto esse método é mais aplicado para um metal maciço, né? E a aplicação deles são para os mesmos tipos de minerais, como sulfetos, grafitas, óxidos de ferro e metais nativos. Aqui o exemplo também do equipamento, né? Esses eletrodos são fincados no solo e a gente tem um transmissor e um receptor. Bom, eu vou introduzir já o nosso tema da próxima aula, que é a parte de prospecção geoquímica, que também está relacionada ao nosso trabalho de pesquisa que vocês estão trabalhando, que é a amostragem de sedimento de corrente. E a gente vai ter uma aula dedicada à prospecção geoquímica. Então, a prospecção geoquímica é uma das principais atividades da pesquisa, né? Porque nela a gente faz as amostragens, né? Depois a gente faz a análise e interpretação desses dados e o arquivamento dos dados, né? Para a gente conseguir definir o volume ou fazer o que a gente chama de avaliação de jazidas, para a gente ter uma cubagem depois da nossa jazida, a gente precisa ter resultados numéricos para a gente poder estimar o volume do metal de interesse. Então, para isso, a gente precisa das amostras. Aqui tem algumas dicas, né? Porque a gente precisa evitar o excesso de amostras. A quantidade de amostras ela tem que ser bem planejada. O ideal é que sejam espaçamentos regulares, ou seja, de 10 em 10 metros, de 30 em 30 metros. Isso vai estar relacionado à variabilidade do teor do seu depósito. Por exemplo, depósitos de ouro que tem uma variabilidade maior, quer dizer, os teores são mais diferentes entre eles, precisa de uma amostragem mais próxima, ou seja, uma malha mais fechada, a exemplo 10 em 10 metros, e metais que têm maior continuidade, como ferro, por exemplo, podem precisar de uma malha amostral de 100 em 100 metros, 200 em 200 metros, a depender da variabilidade, né? Na etapa de pesquisa, normalmente a gente começa fazendo análise de metais totais, né? Mas o ideal é que a gente concentre logo a substância que a gente vai pesquisar para não precisar fazer sempre análise de múltiplos elementos, porque com certeza ela é mais cara e mais dispendiosa. Então, a amostragem é uma das ferramentas mais importantes da pesquisa e ela vai se estender até o período da mina e também ela é bastante utilizada já na metalurgia. Então, em toda etapa do empreendimento mineiro, a gente precisa da amostragem e de uma amostragem bem feita. Então, ela consiste numa coleta de um material
natural que precisa representar o todo de onde ele foi retirado. Então, normalmente a amostragem geológica, como eu falei, ela é subdividida em uma malha de amostragem, né? E vai estar de acordo com o objetivo dessa campanha. Normalmente na pesquisa mineral a gente faz malhas bem abertas e à medida que a gente vai fechando a investigação no alvo, a gente vai apertando essa malha, aproximando as amostras. Bom, para encerrar a aula de hoje, eu deixo vocês com esse vídeo sobre amostragem de solos, bastante interessante e que servirá de base para a nossa próxima aula. Assistam o vídeo. Olá pessoal, entre as técnicas de exploração geoquímica, a coleta de amostras de solos distribuídas em malhas regulares é um procedimento amplamente usado nas campanhas de prospecção mineral. Os solos são formados predominantemente por constituintes orgânicos e minerais originados a partir da ação dos agentes intempéricos no substrato rochoso. Os solos são diferenciados em horizontes A, B, C e D, com espessuras variáveis e diferentes características mineralógicas, composicionais, texturais e geoquímicas. O horizonte A é mais escuro, devido à presença da matéria orgânica. No geral, é pouco espesso e apresenta textura areno-argilosa. O horizonte B tem características próprias. Apresenta coloração vermelho-amarronzada, textura argilosa e estrutura grumosa. O horizonte C tem textura argilo-arenosa. Frequentemente apresenta fragmentos da rocha subjacente, preservando as suas estruturas. O horizonte D é a rocha-mãe levemente intemperizada. Para os objetivos da prospecção geoquímica, a coleta das amostras de solo é feita preferencialmente no horizonte B. Este perfil de solo é do tipo composto, constituído de um horizonte coluvionar, transportado e depositado sobre um horizonte C de um solo desenvolvido in situ. Em campanhas de prospecção geoquímica, é recomendável coletar amostras do horizonte C do solo desenvolvido in situ. Ao contrário das amostras de sedimento de corrente, a representatividade das amostras de solo é pontual e, portanto, são empregadas nos levantamentos geoquímicos em escala de detalhe. O plano de amostragem é feito automaticamente com o uso de uma rotina específica disponibilizada no banco de dados da Docigel, no qual são geradas a programação e a malha de amostragem devidamente georreferenciada. A coleta deve ser feita por equipes de amostragem constituída por um líder, técnico de mineração ou geologia e 2 auxiliares. A depender das dificuldades de acesso, a equipe pode ser maior. Ok, pessoal, vamos começar a mostrar? Vamos começar aqui pela linha 2800 CNE, tá certo? Tudo bem, Maurício, mas vamos checar se temos os equipamentos necessários. Mapa de localização das estações de amostragem. Cadernetas de campo com fichas padronizadas. Sacos plásticos. Etiquetas numeradas e plastificadas. Fita crepe. Cavadores do tipo boca de lobo, alavancas, pás, enxada, facão. Pincéis atômicos, martelo e bússola. Perneiras. Pessoal, vamos lá.
Procedimentos para localização, deslocamento da equipe e acesso com segurança ao ponto da coleta são os mesmos realizados para os sedimentos de corrente. Parece que chegamos. É aqui a picada. Ao estacionar o veículo, é importante fazê-lo em local seguro, fora da estrada, de preferência no acostamento se houver, ou outro local adequado. Não esquecer de fechar as portas à chave. Então, estamos prontos? Não esquecemos de nada? Além da traia para amostrar, precisamos colocar as perneiras. A malha já foi implantada no terreno e as picadas já estão abertas e piqueteadas. Para iniciarmos a coleta das amostras, não há necessidade de contactar o proprietário da área. A Docigel já dispõe de alvará de pesquisa concedido pelo DNPM e um acordo formal de autorização de pesquisa já foi assinado com o superficiário. Para coletar a amostra, inicialmente é preciso examinar o ponto no qual a amostra será coletada. Esse ponto tá tudo ok. Então vamos lá. É necessário a remoção no local do piquete dos fragmentos de rocha, matéria orgânica, etc. A seguir, faz-se a escavação retirando-se o material superficial equivalente ao horizonte A. Em geral, escavam-se até 20 centímetros de profundidade. O material do horizonte A apresenta coloração geralmente escura, textura arenosa. O material retirado deve ser colocado ao lado do buraco, pois será usado posteriormente no aterramento do mesmo. Lembrem-se, devemos coletar o horizonte B. E então, Maurício, como vamos identificar o horizonte B? Observem agora esse material que está sendo escavado. Perceberam a mudança de coloração? Está avermelhada. E a textura? Notaram que ficou mais argilosa? Vejam também esses pequenos grumos. São estruturas com formato aproximadamente cúbico que se formam devido à textura argilosa desse horizonte. A presença de grumos é um bom indicador do horizonte B. Identificado o horizonte B, então escavam-se mais um pouco e o material retirado com volume em torno de 2 litros deve ser imediatamente ensacado. No saco plástico previamente identificado, deve ser introduzida a etiqueta plastificada com o número identificador da amostra. Lembram? Emerson, o que você está fazendo? Nós estamos marcando a profundidade do horizonte B para coletar a próxima amostra. Lembram-se, os horizontes apresentam espessuras variadas. Se mantivermos as profundidades constantes, corremos o risco de amostrar horizontes diferentes. Aqui também é importante a coleta das amostras replicadas. Isto é feito nas estações indicadas na programação e no mapa de amostragem. As amostras replicadas devem ser coletadas segundo os mesmos procedimentos da coleta das amostras de rotina. Recomendam-se a escavação de um outro buraco ao lado daquele em que foi coletada a amostra de rotina. E aí, vamos preencher a ficha de amostragem? É isso mesmo, Emerson. Vamos lá. O registro padronizado dessas informações é obrigatório, porque todas elas serão carregadas no banco de dados da Docigel. Vamos iniciar com a identificação da amostra. Esses campos já estão preenchidos automaticamente. As coordenadas locais e o UTM também. O volume é padronizado, 2 litros. A profundidade, não. O campo horizonte deve ser preenchido com a letra B. No entanto, algumas vezes não iremos coletar a amostra do horizonte B, simplesmente porque não existe naquele ponto. Nesse caso, registrar o horizonte amostrado. O tipo de solo pode ser residual ou coluvionar. A presença de matéria orgânica, sim ou não. A cor do solo deve ser registrada em 2 campos, por exemplo, VE vermelho e o relevo EN em costa. As informações relevantes devem ser registradas no campo descrição. O campo croquis, planta, deve ser usado para um desenho de alguma feição de campo importante. Pronto. Agora vamos fechar os buracos.
O fechamento do buraco é uma tarefa importante no que diz respeito à segurança. Com isso, pode-se evitar acidentes com as pessoas e animais que circulam na área da malha. As tarefas a serem executadas pela equipe de amostragem, após concluída a coleta das amostras, são idênticas àquelas para as amostras de sedimento de corrente. As amostras de solo podem apresentar grandes e indesejadas variações de composição se os procedimentos de coleta não forem executados com os cuidados recomendados. Essas variações produzem resultados geoquímicos inconsistentes, as falsas anomalias. Evitá-las é o grande desafio das equipes de amostragem.